Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E depois de você se posicionar, de você acreditar quem você é, de você aceitar quem você é para conseguir se posicionar na rede social. Eu tô aqui hoje com uma convidada que é muito especial para mim. Antes de mais nada, antes de ser profissional, né, de eu, inclusive ser cliente dela, é uma grande amiga minha. Eu fico muito feliz dela ter topado fazer parte desse episódio. Eu tô falando dela, Jaqueline Cabral. Que bom estar aqui com você, amiga. Eu tô, assim, muito feliz. Eu vejo o quão poderoso... Eu tô toda arrepiada já, amiga. Meu Deus do céu. Eu vejo o quanto poderoso é a nossa amizade. Sim. E o quanto isso cresceu, evoluiu a gente, né? Como mulheres, mas também como empreendedoras, porque a gente faz tantas trocas boas. E nada mais justo do que trazer você aqui para falar com as pessoas. Eu vejo que a sua história... e a sua história de vida, mas não só de vida, mas da sua vida empreendedora mesmo, vai inspirar outras mulheres. Então, eu quero muito que você primeiro me diga aqui quem é você, quem é Jaqueline como empreendedora, porque eu acabei não falando da sua profissão, inclusive. Fale aqui pra gente. Então, pessoal, me chamo Jaqueline Cabral, sou lash design há 8 anos, entrei na área da beleza, né? Meu sonho era ser comissária de voo. E aí eu entrei de paraquedas na área da beleza. Mas eu descobri, assim, uma fortaleza em mim muito grande nessa área de empreender, né? Passei por várias coisas, e eu entendi, assim, que Deus, ele é maravilhoso na minha vida. Deus, ele cuidou de cada detalhe. Então, até o que não foi bom, né, me fez chegar aqui. E isso é importante, né? O quanto que a mão de Deus estava em todas as coisas, mesmo quando a gente não entendia. Quando eu não entendia, eu falava, olha... Mas eu acreditava muito assim no meu potencial, eu acreditava muito que eu conseguia fazer mais, porque eu tinha um sonho. Qual era, O meu amiga? sonho era ter uma independência, ter condições financeiras, conseguir uma vida melhor, né? Porque eu vim de um lugar assim muito, sabe, gente, assim, eu dividia a cama com minha mãe, eu dividia com meu irmão, a casa pingava. Eu vim desse lugar, muita gente já me conheceu agora com o estúdio, mas eu vim desse lugar. E pra mim, assim, eu sempre tinha aquela visão de que minha vida iria mudar, sabe? Eu, assim, desde pequena eu falava, minha mãe, faz alguma coisa aqui, vamos fazer a laje, né? Mesmo ela achando que era impossível conseguir fazer isso. Então, o meu desejo era mudar de vida, era ter uma vida melhor, era ser uma pessoa que tivesse uma condição melhor, sabe? Assim, tivesse uma casa bonita, eu sempre foquei nisso, de beleza, na estética. Então, esse era o meu sonho principal mesmo. Eu queria muito, muito, muito mudar de vida, muito. Agora, quando você aceitou, quis ser, na verdade, comissária de bordo, qual foi... O que veio na sua mente, amiga? Qual foi realmente essa motivação de ser comissária de bordo? Alguém te disse que você poderia ser ou surgiu na sua mente? Como foi isso? Carol, eu tive algumas fases, né? Eu não sei exatamente, não veio de um lugar só, assim, eu sempre tive o sonho, acho que desde os meus 9 anos, eu tive o sonho de ser comissária. Meu pai é da área da aviação, meu pai, ele é controlador de tráfego aéreo, então, assim, eu não sei se é porque eu também passei algumas noites lá no aeroporto. E eu acredito que seja pela vontade de conhecer, além de explorar o mundo. Eu acho que veio disso, né? Que é uma coisa da minha personalidade, do meu estilo mesmo. Eu gosto de conhecer lugares novos, pessoas novas. Eu gosto de estar em outros ambientes. Então, assim, desde os meus 9, 10 anos ali, eu tinha esse sonho. Meu pai já era controlador de tráfego aéreo. Mas eu só consegui realizar esse sonho quando eu entrei na PAI, né? Eu entrei na PAI em uma empresa que é multinacional, mas a empresa eu entrei como um jovem aprendiz mesmo. Fui contratada, foi o primeiro lugar. E o meu sonho era assim: vou ser contratada para fazer o meu curso de comissária e para tirar minha habilitação. Eu tinha esses dois objetivos. Sim. Então eu vou trabalhar para isso. Então eu entrei como jovem aprendiz e de jovem aprendiz eu fui contratada e aí eu fiquei mais um ano e alguma coisa, um ano e pouco, e foi o tempo certinho que eu consegui para fazer as duas coisas que eu queria. Eu consegui realizar tanto o curso de comissária quanto a tirar habilitação também. Então, assim, foram duas coisas que eu queria muito e eu consegui realizar. Fiquei muito feliz, muito feliz. E saindo dessa parte da aviação, né? Então, existiu um momento, você lembra quando foi esse momento que você falou, poxa, não, talvez não seja isso que eu queira pra minha vida inteira?
para você sair dessa área da aviação para ir para a área da beleza, houve este momento de mudança de mentalidade? Sim. Não deu certo na área da aviação. Então, eu fiz tudo que era lícito para conseguir. Eu fiz o curso de comissária, eu realizei esse curso. E eu comecei a estudar muito inglês também. Eu fui pro Pelourinho, estudava com os gringos ali. Então, foi uma fase também muito bacana da minha vida. Que eu cheguei na escola e falei, pelo amor de Deus, me coloca mais de um dia na semana, porque eu preciso falar inglês. Então, essa bagagem foi muito boa. Eu conheci várias pessoas também, desenvolvi muito. E nessa parte que eu tentava todas as companhias aéreas, porque para fazer um curso de comissária eu teria que me inscrever online e ser chamada para ir pro presencial lá em São Paulo. Então eu nunca cheguei nessa etapa do presencial. Entendi. Eu já tinha até a roupa de comissário, lenço assim. Mas não foi possível. Eu tentava, eu não conseguia. Então eu via que tinha alguma coisa ali que eu não podia esperar. Daí, 1 ano e pouco, eu comecei a desenvolver muita ansiedade, porque eu não conseguia algo que era meu sonho, e eu não era uma pessoa estudiosa, eu não era na escola, eu era aquela que conversava muito, recebia muitas reclamações. E na aviação eu me tornei estudiosa, eu era uma aluna que eu estudava, eu tinha boas notas, e a escola não me indicou também, eu tive essa parte da escola não ter me indicado, indicou uma outra pessoa, mesmo eu tendo as melhores notas da sala. Então, eu percebia que eu tentava e eu não conseguia. Então, quando você tá tentando algo, tá fazendo o seu máximo e aquilo não flui, não é pra ser. É verdade. Daí eu entendi que eu precisava ver outros caminhos. Foi aí que eu procurei a Unifax, fiz marketing, eu formei em marketing, hoje tem tudo a ver também com o que eu faço. Eu não parei, a minha virada de chave foi essa, de entender que eu estava fazendo de tudo para conseguir aquilo. Entrei no curso de marketing e não parei. E também fazia eu fiz o curso de cílios e eu olhava o cílio somente como uma profissão ali para ter uma renda extra. Então eu nunca vi como algo profissional. Amiga, é um grande ponto esse aí. Porque você já entrou na área da beleza sabendo até onde você iria. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre o que está acontecendo hoje na sua carreira. Sim. Mas iniciando nessa área dos cílios, eu já conheço um pouco da sua história, mas eu quero muito que você compartilhe isso. O início da sua história com os cílios foi bem interessante. Interessante que eu vejo assim, as pessoas elas e não entendem que para a gente estar onde a gente está hoje foi um perrenguezinho que a gente passou antes, né? Então a gente passou por algo que às vezes as pessoas acabam não entendendo por que você está passando por aquilo. Poxa, você está passando por isso para você fazer algo. As pessoas não enxergam o seu futuro, mas você consegue enxergar, né? Como foi para você o início na área dos cílios? Me fale como foi que você deu esse início, como esse start de você realmente se entregar 100% para isso. E como foi que você saiu desse ponto A, onde você estava, para ir para o ponto B, em outro momento da sua carreira, que inclusive foi o momento que eu te encontrei. Me fale um pouquinho aí. Então, eu percebi que realmente não dava para ser comissária de voo e eu via só os cílios como renda extra mesmo para ter um dinheirinho, porque eu sempre busquei esse sonho de ter independência, de mudar de vida. E eu achava que eu precisava ter esse dinheiro. E quando eu fiz o curso, e quando eu saí do curso de marketing na Unifax, que eu formei, aí a turma falou, não, vamos aqui, Cílio Salvador, vamos colocar o seu trabalho. E na verdade, eu não acreditava no meu trabalho. Eu não acreditava. Porque eu tinha uma crença de que a pessoa não deu certo, vai parar da beleza. Eu tinha essa crença. Eu não achava que a pessoa iria ser bem-sucedida, que iria realmente mudar a história da vida com a estética. E eu me lembro de um psicólogo meu que falou assim, Jaque, para você estar aqui, teve que ter uma pessoa para te atender na recepção, teve que ter uma pessoa para limpar aqui a sala, toda profissão importa. Então, assim, mesmo sabendo disso, mas no fundo, talvez eu não acreditava que aquilo podia ser algo. Quando você não acredita naquilo, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Você precisa acreditar antes de qualquer pessoa, antes de tudo. Então, eu não acreditava, então era meio que impossível dar certo, porque eu não acreditava no fundo. E aí eu só fui. Eu segui o fluxo. Eu fiz o procedimento da faculdade, finalizei o curso com o Cílio, a gente tomou a nota máxima no último TCC. Foi muito bom. E aí aquilo ali me fez repensar sobre isso, sobre essa área de... Nossa, as pessoas falam tanto que eu sou boa,
que eu sou detalhista. E desde pequena eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de me maquiar, maquiava minhas vizinhas. Por que não? Então teve essa virada aí, esse momento dessa crença de achar que realmente não dava, para eu continuar seguindo o fluxo mesmo, de ir fazendo. Então eu atendi em domicílio, foi assim, foi um perrengue atrás do outro. Conte. Foi muito perrengue, gente, assim, eu não sei nem por onde começar. Foi muita coisa. Você sabe, né? De muitas coisas. Mas assim, eu comecei atendendo na casa de outras pessoas, né? Eu passei por várias questões, assim, que hoje eu vejo que me amadureceu, mas que foi muito difícil. Porque eu tinha muito, assim, muita ansiedade mesmo, porque eu achava que não estava indo também, porque eu estava atendendo na casa dos outros, aí a cliente chegava e eu ficava ansiosa, porque passava pela casa da pessoa. Passava pela casa da pessoa para ir ao banheiro, passava pela casa da pessoa para chegar no lugar onde eu atendia. Então, assim, ao mesmo tempo que eu gostava de fazer os cílios, eu não me sentia em paz. Eu não sentia paz, eu não entendia muito bem. Eu acredito que a paz, ela é o caminho. Ela é o caminho de muitas coisas. Hoje eu tenho essa maturidade. A paz, ela dita o caminho, assim, de uma forma muito, muito forte. E aí eu continuei seguindo. Fluindo. E aí saí dessa casa que eu morei que morei não, que essa pessoa morava, né, uma pessoa que me ajudou, que era amiga da família. E aí fui para uma outra casa dessa pessoa, que já era na frente, o estúdio era na frente, que era na garagem. E eu falei, não, agora vai, né? Porque não passa mais pela casa da pessoa. Mas tinha o perrengue também da pessoa entrar na casa da pessoa. E assim, o dinheiro não fluía, sabe? Eu ganhava, na época eu não sei porquê, mas eu atraía muitas clientes, assim, com um padrão mais alto. Eu não entendo, porque hoje é mais fácil a gente conseguir isso através do marketing. Mas naquela época era um pouco assim, bem no início mesmo. E eu atendia assim um público legal mesmo. E eu não conseguia reter essas clientes. Eu não conseguia fazer elas fidelizarem comigo, porque faltava instrução, faltava conhecimento. Então eu demorei um pouco para cair assim na ficha de mudar meu posicionamento, de mudar minhas crenças. Na real, a empresa ela é reflexo do dono. Enquanto você não amadurece, a sua empresa continua imatura. E era assim, os meus resultados eram imaturos, eram poucos, né, para o que eu tinha de potencial. Então eu passei por várias coisas, fui para casa dessa pessoa, e aí quando eu cheguei na casa dessa pessoa, dessa segunda casa dessa mesma pessoa, e eu ainda continuava muito ansiosa, eu lembro que eu tinha até, assim, ânsia de vômito, assim, me sentia super mal, de fato não era legal. O nosso corpo responde demais, Demais. Jaque, demais. E quando a gente vê as coisas não fluindo da forma que a gente gostaria, algo tá errado, tem alguma coisa acontecendo. O que a gente pode fazer quando algo tá dando errado? Se movimentar. Exato. Houve um movimento da sua parte. Exatamente. E eu, assim, foi muito de forma intuitiva. Eu falo que Deus é maravilhoso. Foi colocando coisas e situações na minha vida. Foi quando eu entendi que eu precisava buscar conhecimento ali. Eu falei, não, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso entender porque as clientes não voltam. Eu dou o meu máximo, mas o que tá faltando? E aí eu comecei a investir em conhecimento, comecei a investir em cursos online ali para me direcionar para durar os cílios, fixar mais os cílios. E porque era a única queixa delas, elas falavam do meu atendimento, elas falavam como eu atendia, minha mão que era leve, o quanto eu tava ali bem arrumada, no mínimo que eu tinha, eu sempre atendi muito bem arrumada. Então isso fez com que elas acreditassem uma parte, mas outras elas não voltavam por conta do tempo. E aí, quando eu investi em conhecimento num curso, uma coisa específica virou minha chave. Uma coisa no curso virou minha chave. Muita coisa eu já sabia. Mas eu sabia que o ar-condicionado, ele influenciava muito. E esse ambiente era muito úmido, as paredes eram muito úmidas. Então, eu precisava sair desse lugar. E aí, foi quando teve outra, assim, virada da minha vida. E aí, eu já estava formando na faculdade. Foi na época, um pouco antes da pandemia. Sim. E aí, um belo dia, eu fui no mini shopping daqui, né, da região, comprar uma sombra azul para minha faculdade. Eu ia formar, fui comprar. Quando eu cheguei nesse lugar, eu vi que tinha um lugar, vendia maquiagem, assim, uma loja que vendia maquiagem, e tinha um lugar que tava sem nada, Vazio. não tinha nada, vazio. E aí eu olhei para aquele lugar e falei assim, dá uma maca aqui. Gente, eu não tinha nem maca, não tinha nada. Eu não tinha nada, eu usava tudo dela. Tudo dela.
eu realmente, assim, eu assim, é de Deus, assim, eu tenho uma coragem, gente, assim, eu não preciso que tenha algo pra acreditar naquilo, sabe? Acho que Deus coloca isso muito forte no meu coração. Eu falei assim, não, eu vou colocar uma maca aqui, eu vou trabalhar aqui. Então, meu pensamento era só esse. Então, eu saí desse outro lugar, que era bem úmido, para ir para esse lugar. E no mesmo dia eu comprei uma maca no LX, entrei no LX, e aí eu queria uma maca usada, acabei que veio uma maca nova, que foi de uma fábrica, né, de, assim, tudo novo. Peguei ela toda nova, a embalagem toda nova. Meu Deus. E aí eu já comecei no outro dia seguinte, eu já comecei a atender nesse lugar. Também foi um desafio, também foi outro desafio, porque essa dona da loja, ela me abriu o espaço, ela, não, você vai ficar aqui, aí você paga tal coisa. E aí eu falei, fiquei muito feliz, né? E aí fui contar a notícia de que eu tava muito feliz, que eu tava nesse lugar. Porém, essa pessoa tinha duas amigas que viviam na loja, assim, super infantil, que falava algumas coisas assim no lugar, na frente da cliente, e uma coisa que eu percebo em mim, eu tenho muita visão. Assim, mesmo que eu não tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu sempre tive muita visão dos detalhes. Porque quando eu vou em um lugar, quando eu quero ser atendida em algum lugar, eu sempre olho os detalhes, né? Como a pessoa me atende, os materiais que ela usa, o som. Eu acho que eu estou muito ligada a toda essa parte de ouvir, de ver. Eu sou muito ligada, eu sempre tive isso. Então eu achava que aquilo ali um dia não ia dar certo. Daí uma pessoa assim próxima a mim chegou lá e viu a situação, eu atendendo a cliente, a pessoa lá no telefone rodando vários vídeos alto, dando risadas altas, e eu ali, né, porque eu não estava no meu ambiente. E aí a pessoa falou, olha, cuidado com isso, porque eu percebo que você trabalha muito bem, você é muito profissional, mas isso não vai te ajudar. E aí eu falo, não, foi os anjos, né? Deus, ele coloca os anjos na nossa vida. E eu falei, realmente não dá. Mas eu tinha a mentalidade de que eu não ia conseguir alugar um espaço, que não tinha condições de ter. Porque, como eu falei, né, eu vim de um lugar onde eu dividia a cama com meu irmão, com a minha mãe, a casa pingava. Então, eu não achava que seria possível eu conseguir pagar um espaço. Eu falava assim, eu vou trabalhar para alguém, mas eu não vou conseguir trabalhar para mim mesma. Eu acho que a gente não entende o potencial que a gente tem, sabe, dentro de si. Então, essa parte foi uma parte, assim, muito importante, porque e aí veio a pandemia, fechou tudo, e eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E também foi outra parte importante depois da pandemia, porque foi aí que eu também comecei a me voltar para o digital, comecei a ler livros, eu não gostava de ler livros, eu não tinha esse hábito. Olha como o movimento gera de repercussão na gente. Você não parou de se movimentar, Jaqueline, você não parou. Não. Existiu um movimento, até hoje, constante em você, constante. Existe. E percalço aconteceu, coisas ruins aconteceram, né? Você deu uma desestabilizada por esse ambiente que você estava lá, numa casa que não era sua, num ambiente que não era seu. Então você tomava emprestado daquela pessoa aquilo ali. E você não podia dizer nada porque você não estava no seu ambiente. Então você não podia dizer, fala baixo aí, ou você pode sair por gentileza. Não tinha como, você não tinha esse domínio. Então o que você fez? Se movimentou. E que bom que você tem essa sua fé no Senhor. Porque assim, a gente não vive nesse mundo para servir a nós mesmos, né? Então a gente serve mesmo para servir o outro, né? E está se movimentando não só por nós, mas pelo outro. E ver o que você construiu já aqui é muito inspirador, velho. Olhar pra você sabe disso que eu tô falando, você sabe disso. Você me fala isso. É muito inspirador esse movimento que você fez e aonde você tá hoje, você já vai falar sobre isso. De olhar pra pessoa assim, meu Deus, ela passou por isso, eu também posso. Sabe? É um espelho, você se tornou um espelho pra muitas mulheres. E chore mesmo, pode chorar. Eu fiquei com ele cheio de lágrimas, gente. Eu sou uma pessoa muito sensível. E aí, eu lembrei do primeiro momento que a gente teve, antes de você estar chegando aqui pra gente poder fazer esse episódio, eu tentando lembrar como é que foi, sabe, pra mim, assim, eu cheguei lá, eu me lembro, assim, em algumas partes que eu falei, assim, eu tenho muito receio de colocar cílio, então eu não quero nada. Eu acho que eu passei meses falando, não quero nada no olho, viu? Eu só quero um negócio, assim, bem nada, só pra dizer que eu tô com cílios. Então foi exatamente o que a gente fez, porque você
entendeu a minha dor naquele momento, sabe? Você entendeu, você olhou. A gente vai com calma, Carol, tá tudo tranquilo. Então foi. E aí, do nada, eu com quase um cap nos olhos. E aí eu falei assim, poxa, que sensação boa é de você ser cuidada, é de você ser ouvida, sabe? Você não é somente chegar lá e fazer uns cílios. Gente, eu vou falar aqui exatamente o que é o estúdio de Jaqueline hoje, e antes também, porque quando eu peguei você foi no shopping de bairro, não é? E aí, quando eu fui para o seu estúdio, é uma paz tremenda. Então, a gente entra e essa sensação que eu tenho dentro do meu estúdio é uma sensação, assim, de conforto. Você fala assim, ó, meu Deus, quantas vezes a gente já chorou, amiga, junto? Entendeu? Né? Eu tô quase chorando aqui. E ver o quão bom é ter pessoas, né, como você, que observa esses detalhes. Sabe? Observa os detalhes, o quão importante é do cheiro, do olfato, fazer sentido para a cliente que está entrando ali, da audição daquela cliente, qual a música que você está colocando para escutar, sabe? O que eu vejo dentro desse ambiente? Porque a cliente, quando ela chega, ela quer se sentir confortável, mas confiante. Isso. Aquela pessoa está cuidando de mim. Sabe? É o que eu sinto aqui dentro do estúdio. Então, é o que eu sinto com as minhas clientes. Eu vejo o quão importante é a gente se atentar aos detalhes. Porque são esses detalhes que ganha o cliente. Ganha. Amiga, ele pode vir de outro município, que é o que acontece comigo. Não, aonde é que você é, Carol? Eu estarei lá. É exatamente isso. É isso. É o nosso diferencial. Isso. E aí, é o que me leva à próxima pergunta. Você saiu da casa de uma pessoa onde você pegava esse espaço, né, e depois foi para um outro espaço dentro da casa também. Depois foi para o shopping, né, de bairro. E depois você deu um outro grande salto. E um salto, amiga, de coragem. Muita coragem. Esse foi o maior de todos. O maior de todos. O maior de todos. Esse aí eu falei, Deus, segura aí que eu vou botar o pé, viu? Coloca o chão assim de um jeito. Esse foi o maior de que hoje eu falo, meu Deus do céu, que confiança. E aí, essa parte foi mais importante de todas, eu acho, porque foi quando eu entendi que eu precisava sair desse mini shopping por conta do meu público. Isso. Eu já atraí um público já desde o início, mas eu consegui perder muitas clientes por falta de conhecimento. Então, o conhecimento, ele transforma a vida. Eu, assim, amo, aprecio aprender cada vez mais, porque realmente mudou a minha vida. E aí, quando eu virei a chave, consegui fazer aqueles cílios durarem, né? E aí, juntou. Eu falei, agora... E aí, nesse lugar, eu tinha um retorno legal, mas ainda assim, eu tinha muitas clientes com um potencial muito bom de trazer mais, mas eu não conseguia. E aí, já tive que acionar minha visão novamente, falar assim, não, eu preciso estar lá. Só que, gente, eu achava que eu não ia conseguir nenhum aluguel. Aí, eu vou para um lugar que eu já paguei o aluguel, que graças a Deus eu consegui pagar o aluguel. E aí, eu agora vou para outro lugar que eu vou pagar o dobro do valor. Então, assim, foi o mais... Esse daí foi o voto de fé, assim, maior que eu já tive. E o mais assim, desafiador, né, E amiga? o mais desafiador de Porque manter. quanto maior o nosso investimento, mais desafiador é, mesmo. Mais desafiador. Mais desafiador. E, assim, muita gente que eu converso e fala, nossa, meu Deus, acho que eu não teria essa coragem. Não, eu teria essa coragem, eu não teria essa coragem. E eu falo, meu Deus, é porque pra mim, assim, parecia tão real. Porque, assim, do momento que eu entendi que eu precisava mudar o estúdio de lugar para atrair esse público, porque elas diziam, eu venho, porque é seu trabalho, eu conheço você, porém, eu atendia muitas médicas e tudo mais. As meninas lá do hospital falam, é muito longe e tal. Geralmente porque não conhece o seu trabalho. Mas se morasse lá, se você tivesse um estúdio lá. Então, esse foi o ponto. Aí eu fiz uma análise mesmo, escrevi as clientes que voltavam todos os meses e, por incrível que pareça, as clientes que mais voltavam, que mantinham a recorrência, eram as clientes de fora. Eram as clientes de lá, da Cidade Alta. E aí eu falei, não é possível. Aqui eu tenho um público legal, bom, porém, as clientes de lá que vêm pra cá. Então eu falei, não, então realmente eu preciso ir pra lá. E daí eu fiquei assim, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu não tinha, gente, dinheiro sobrando? Não tinha caixa, a gente não tinha caixa. Esqueça a caixa, não tem condições. Eu falei,
como é que eu vou conseguir algo assim, né? Vai ser muito difícil e como é que eu vou conseguir manter isso? Daí eu lembro que uma vez eu tava indo atender e aí eu percebo que tem alguns momentos da minha vida que vão me dando algumas sensações. Então, quando eu mudei, eu fiquei super feliz que eu realmente consegui o primeiro estúdio na Ribeira e tudo mais. E aí, quando eu já precisava dar esse outro passo, já me vinha aquela angústia de, nossa, tá faltando alguma coisa. E acho que nesse momento a gente precisa mudar. Nesse momento a gente precisa tomar outras atitudes. E aí eu falei, olha, não tem condições de eu fazer cálculo, não dava, não vai dar, não tem condições. Eu achava que não ia dar. Foi aí que eu cheguei, eu não vou esquecer desse dia nunca. Eu saí de casa para ir pro estúdio, que eu ia andando para casa, era de casa pro estúdio, era o quê? 7, 8 minutos. Aí eu fui andando e falei assim, aí eu comecei a murmurar. Eu sou uma pessoa, todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa que sou difícil de reclamar, né? Muito difícil. É muito difícil, assim, isso é muito positiva, meu Deus, mas nesse dia eu tava reclamando, né? E eu reclamei, eu falei, meu Deus, eu não consigo, eu queria muito, meu Deus, esse desejo no meu coração. E outra coisa que eu aprendi, né? Se Deus ele te dá um desejo no seu coração, se você consegue visualizar isso com toda a sua força, ele vai te dar condições de realizar, sabe? Porque pra mim era impossível, mas se Deus colocou aquilo, né? Deu à sua filha aquela vontade, então você vai conseguir. E aí eu fui e falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu faço? Eu quero ir, eu quero muito. E aí eu lembro que eu falei assim, eu não tenho ninguém pra me ajudar. Mas também não tem ninguém pra me ajudar, não tem ninguém, porque não tinha ninguém pra me ajudar mesmo. Era eu e eu mesma. Eu falei, meu Deus, e agora? Não tenho ninguém pra me ajudar, e como é que eu vou fazer isso, esse salto? E aí eu fui andando assim, caminhando naquela rua ali, perto do estúdio. Aí Deus falou no meu coração, eu vou fazer acontecer. Porque é o meu nome, né, na sua vida. Não foi ninguém que te ajudou, mas eu te ajudei. E se eu tô te dando condições de pensar, de querer, você vai conseguir realizar. E eu fiquei, meu Deus, será que eu tô ouvindo coisas? É assim mesmo. Eu falei, não é possível. Assim foi mesmo. Tão real, assim, tipo... Eu falei, não é possível. E aí, o que foi que eu fiz? Eu acho que isso é um ponto de que eu vejo que as pessoas, elas não fazem, né? A maioria das pessoas, elas têm até essa intuição, acreditam nisso, mas elas não agem. E eu, no outro dia, eu já estava pesquisando os lugares sem condições nenhuma, zero, esqueça. Bote uns 2, 3 anos para mudar. Mas eu comecei a pesquisar lugares e isso deu uma virada muito grande na minha vida, de entender que eu preciso colocar o pé. Não existe uma fé sem obra. Eu preciso colocar o meu pé, eu preciso acreditar. E foi o que eu fiz. Eu comecei a pesquisar, e eu falo 3 mil, 3.500. Falei, misericórdia, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ai, E aí, nessa parte, eu já comecei a confiar mais, entender que uma hora ia aparecer, né, o estúdio certo, na hora certa, no lugar certo. E aí, eu percebo que quando a gente fica mais, a gente tem que buscar. Tem um ponto entre você buscar fazer algo e você esperar. isso. Muitas vezes a gente não vai saber discernir o que é pra gente parar, o que é pra gente continuar. A gente não sabe se a gente tem que fazer ou não. Principalmente a gente, né, amiga, que é muito ação. Exato. Nós temos muito essa questão do vamos agir. É muito bom a gente ser assim, muito maravilhoso, porque a gente realmente vai adiante e tem resultado, porém existe uma parte que a gente precisa parar. Então eu entendi que existe esse momento que a gente vai agir e esse momento que a gente tem que parar. E aí a gente quer muito de ação, aí tem que saber esse feeling. Tem que ter o feeling, tem que ter... você falando aí, eu lembro de tantas coisas que aconteceram também comigo. A gente é muito parecida, né? Você sabe disso, nós somos muito parecidas. E ver o quanto a gente muda, você olhar para o passado, de uma sutileza de Deus, sabe? A gente vê as coisas acontecendo. Sim. E sabe que foi ele. Exatamente, não tem condições. Quem ia ser? Quem é que ia ser, a não ser ele? E olhando assim, de uma forma tão, tão expressiva. Carol, você tava onde? Você tava dentro da casa de seus pais, fazendo um ensaio de 10 fotos por R$100. Você tá entendendo isso aqui? Esse estúdio, ele foi gerado por 9 meses. Literalmente, foi um parto. Esse aqui foi um parto, porque foram 9 meses para esse estúdio ficar pronto. Uma espera que a gente não gosta de esperar. Né? Então, foi uma espera assim, meu Deus, e sempre aquela vozinha do Senhor. Você acalma, minha irmã. Acalma seu coração, acalma seu coração.
E foi exatamente assim, acalmei meu coração. No dia da inauguração do estúdio foi o dia que eu lancei um ensaio para 10 mulheres. 10 mulheres aqui dentro desse estúdio fazendo as coisas acontecerem. Você lembra do dia que você estava dentro do meu estúdio lá no Uruguai? Sim, lembro. Lembro. Então, eu lembro das palavras que você trouxe. Sua mãe no dia estava lá. Sim. Isso aqui não é pra você não, Carol. Uhum. A gente já te enxergava Já. muito além. Já Como existe. eu te enxergo, amiga, sempre. Nossa, sempre. E eu via tantas coisas assim acontecerem. Às vezes a gente não consegue enxergar o que, inclusive, o outro enxerga, né? Porque, por exemplo, você enxergou algo em mim. Sim. Nossa, eu não entendi. Tipo assim, bem, ai, obrigada. Ela já chegou assim com o profissionalismo dela, assim, o jeito de atender também. Ela fala de mim, mas ela também tem esse lado. Assim, eu lembro que você já me atendeu de uma forma completamente profissional. E ela, esqueça o lugar. Isso. Você era maior do que aquele lugar. Você é maior do que aquele lugar. Então, eu sempre te enxerguei muito além. Eu também. Muito além. Estamos aqui apaixonadas uma pela outra. Admiro super, gente. Admiro super. E isso é maravilhoso. E a gente tá vendo uma outra, assim, crescer, evoluir cada vez mais. Porque a gente não parou até hoje, nem vai parar. Não. E hoje, Jaqueline, mentora. Professora de outras profissionais. Sim. Que prenome, meu Deus. Obrigada, Deus, Senhor. Muito chique. Meu Deus. Muito chique. Amiga, como assim? De uma sala que não era nem sua para uma mentora? Me conte aí agora. Me conte esse... Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Não tem outra explicação. E assim, eu tava até parando para pensar de onde veio essa sede de mudar. Da minha infância, quem era assim? Eu não tenho tantas referências. Então, eu entendo que Deus colocou dentro de mim, realmente, assim, eu me sinto hoje abençoada dentro da barriga da minha mãe. Apesar de ter passado várias questões, assim, pessoais que foram um baque também, muito difícil para mim também. E eu entendo que a mão de Deus, ele estava comigo a todo momento. E quando eu entendi que eu sou filha de Deus, independente de tudo, do que eu tenha passado, do que eu tenha achado que na minha família eu não tive, né? Muitas vezes o que eu gostaria de ter, eu vejo que a mão de Deus, ele estava ali o tempo todo comigo. E hoje, por eu tomar mesmo, sentir no meu peito que eu sou filha de Deus, né? Um Deus vivo, sou filha de Deus, que tá me protegendo, que tá a mão dele sobre todos os meus caminhos, que pareciam improváveis, que eram coisas que não tinha como dar certo, que era só ele mesmo, e as dificuldades que eu passei pessoais também. Eu sinto que hoje eu me sinto merecedora. Hoje. Demorou. Demora mesmo. É isso mesmo. Demorou. Hoje eu falo assim, não, eu sou merecedora porque eu sou filha de Deus. E Deus, ele me ama. E eu não preciso buscar isso. Esse é o nosso mantra. É todo dia a gente tem que acordar. Eu sou merecedora daquilo que eu conquistei. Isso. Em Deus. Exatamente. Eu sou merecedora daquilo que eu conquistei em Deus. E ver o crescimento, eu falo diretamente isso para vocês, ver seu crescimento, já que é enriquecedor para mim. Sério, de verdade, amiga, de verdade. Eu sou muito grata ao Senhor por ter uma pessoa como você, assim, do meu lado, sabe? Ouvir você falar suas coisas, suas crenças, seus percalços, porque você é um ser humano, né, que passa por percalço, mas você continua aqui, Jaqueline Cabral. Continua, independente das circunstâncias, você continua ensinando outras mulheres a terem o seu próprio negócio, porque o que você está fazendo hoje é ensinando outras profissionais a ver o que você passou, mas também entenderem qual é o propósito delas. Poxa, autoconhecimento, que é a chave de muita coisa. Você se conhecer seu potencial, entender o que você quer, quais são suas crenças, seus valores. E isso, como pessoa, você consegue transbordar de forma muito natural. Principalmente na sua rede social. Inclusive, por gentileza, siga aqui Jaqueline Cabral. Eu vou colocar, inclusive, o Instagram dela profissional aqui para vocês seguirem e entenderem o que é que eu tô falando. Que não é coisa pouca, não, tá? E, amiga, essa pergunta é o que mais circunda dentro deste podcast, que é: e depois? E depois, amiga, de você se posicionar? E depois de você aceitar quem você é em Deus,
E depois de você entender qual era o seu propósito, o que mudou para você? Foram tantas coisas, eu amadureci muito nesse tempo, e eu me tornei uma pessoa muito mais forte, muito mais resiliente, muito mais leve, né? Porque muitas vezes a gente traz muita bagagem, você que está assistindo, provavelmente já passou por questões familiares, questão de bagagem de família, rejeição, abandono. Eu não sou diferente disso, né? Já passei também por muitas questões. E isso fez eu deturpar quem eu era, assim. Eu acho que eu não tinha minha identidade firmada, né? Eu ficava muito pelo medo de desagradar e tudo mais, então eu não era muito autêntica. Tanto é que hoje eu falo muito na minha rede social sobre a autenticidade. Eu amo pessoas autênticas, acho você maravilhosa, autêntica. Do jeito dela, sabe? A gente é tão diferente, tão diferente. Você já vê aqui, né? Muito diferente. Eu muito expressiva e ela mais a dela, mas assim, eu acho bacana isso quando a pessoa ela passa essa autenticidade. Então, depois de tudo isso que eu passei, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Apesar de que na hora que eu tava passando por todas essas questões, por todo esse medo, essas angústias de meu Deus, será? Não tem ninguém para me ajudar. O vitimismo, muitas vezes também as pessoas elas focam, né? Eu já fui também vítima de, ai, não tem ninguém para me ajudar. Essa fala é uma fala vitimista. Você não precisa de ninguém para te ajudar. Isso. Você precisa de Deus para te guiar e você precisa acreditar no seu potencial. Então, eu também passei por essa fase vitimista, já passei por essa fase do medo, da rejeição, do abandono, de estar com pessoas, né? Você bem sabe, que não eram pessoas que eram para estar no meu caminho, mas eu não conseguia sair disso. Eu entendo hoje, eu tenho mais empatia pelas pessoas, porque é muito difícil mudar, é muito difícil você sair desse padrão, você romper isso. É realmente como se estivesse tirando uma armadura de mim. É como se eu tivesse. As pessoas falam que transforma, né? Você se transforma em outra pessoa. Eu não me vejo assim depois, eu me vejo tirando a armadura para ser quem exatamente eu vim para ser. Quem exatamente Deus me chamou. Deus me chamou para ser filha, Deus me chamou para ser amada, eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho potencial, eu consigo. E com essas armaduras todas que eu tinha, essas crenças, esses medos, estar em ambientes também, isso conta muito, o ambiente que você tá, revela muito quem você vai se tornar, revela muito quem vai ser o seu padrão. Então a gente precisa ter esse cuidado, ter esse detalhe no olhar, também no detalhe não só profissional, mas também na vida pessoal. E muitas vezes a gente aprende a ser uma boa profissional, mas a gente não aprende a ser uma boa. Você não aprende a lidar melhor com suas crenças para atrair pessoas boas, para estar em bons ambientes. E eu gosto muito de estar em lugares diferentes, ambientes diferentes, pessoas diferentes. Então, assim, eu sou de tudo que eu passei, depois disso, eu sou uma pessoa transformada, assim, uma pessoa mais leve, uma pessoa sem armadura. Não me tornei outra pessoa, eu tô realmente me tornando quem eu nasci para ser. Que lindo, Jaque. Que bom conseguir encerrar um podcast desse jeito, mas antes de encerrar, eu faço sempre uma pergunta para todos os meus convidados aqui. O que você diria, Jaqueline, de 7 anos atrás? Olhe para Jaqueline. 8, né? 8 anos. 8 anos. O que você diria a essa Jaqueline? Eu falaria que você vai passar muitas coisas, mas todas essas coisas vão ser importantes para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, porque você não tem base, você não tem essa estrutura e eu preciso forjar você nisso. E vai doer muito, né? Vai doer muito. Porém, você vai viver coisas extraordinárias. Você vai mudar a vida de outras pessoas. Você vai mudar a visão das outras pessoas. E isso vai ser muito bom. Vai ser muito bom, porque você vai se sentir muito realizada. É muito mais do que dinheiro, porque sim, você merece o dinheiro. Você merece uma vida próspera e você vai ter. Mas vai ser muito maior do que isso. Você vai realmente transformar aonde você passa. Então, continue firme, acredite, continue acreditando, siga a sua intuição e mesmo que doa, faça aquilo que tem que ser feito. Deixa eu te dar um abraço aqui. Obrigada. Foi incrível ter esse momento aqui com você.
novamente, assim, me sinto lisonjeada de ter você aqui, de ouvir novamente essa história e passar para essas pessoas o quão potente, Jaqueline, você é. Você é muito potente. Eu acredito muito em você. Eu acho que é o primeiro episódio que eu estou falando tanta coisa assim para uma convidada. Mas eu não posso deixar de dizer, você é uma grandíssima amiga. Você sabe disso, né? E que tudo que você quiser, você vai conseguir, amiga. Amém. Você vai conseguir, viu? Muito obrigada. Então, minha gente, com esta emoção toda, eu agradeço a vocês por mais esse momento que a gente teve juntos. Eu espero muito que você tenha se inspirado nessa história de Jaque e que ela realmente seja uma inspiração para você, tá? Esse é mais um episódio do nosso podcast e depois, até a próxima quinta. Um beijo, tchau!